Bem-vindos, amigos do Professor Márcio. Tudo bem, galera? O cabelinho tá desajeitado, ó. Ai, que gracinha. Armadinha aqui no cabelinho do jacaré, né? Galera, vamos aqui a mais um vídeo. Agora falar um pouquinho sobre geometria, né? Nós vamos ver o Teorema de Pitágoras, algumas aplicações do Teorema de Pitágoras, né? Certo? A gente sabe que o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado num triângulo retângulo, né? Beleza? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo que conhece dois lados, eu consigo calcular o terceiro lado, né? No triângulo retângulo, todo o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, professor? Não é fácil desenhar com essa canetinha não, gente, mas é assim, ó. É um triângulo e tem um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Esse lado que está de frente para o ângulo reto é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. E esse cara aqui, ó, cateto. O outro, cateto. São os nomes especiais que eu dou para os lados de um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. Maior lado sempre é a hipotenusa, né? O Teorema de Pitágoras garante de maneira muito doida que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Traduzindo, a hipotenusa elevada a 2 é igual a um cateto elevado a 2 mais o outro cateto elevado a 2. Certo? Então vamos ver aqui, olha. Teorema de Pitágoras, diagonal de um quadrado. Então isso aqui, ABCD é um quadrado. Beleza? Então todos os lados são iguais. Gracinha, gracinha, gracinha. Todos os ângulos medem 90 graus. Beleza? BD é uma diagonal. Vou chamar então de diagonal D. Certo? Como é um quadrado, esse lado eu vou chamar de X. É igual a esse lado que eu também vou chamar de X. Ô Márcio, mas eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras no quadrado? Na verdade, você vai pensar nesse triângulo retângulo aqui, ó, ou no outro aqui também, mas enfim, porque eles são congruentes, né? Mas vamos pensar nesse triângulo retângulo aqui, ó, DBC, DBC, BC. Esse cateto é igual a esse, aqui 90 graus. Ou seja, isso aqui é um triângulo retângulo e isósceles. É um triângulo retângulo isósceles. Certo, meus queridos? Então, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o D, né? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, ou elevar a 2, vai dar igual a um cateto elevado a 2, mais o outro cateto elevado a 2. D ao quadrado é igual, meus queridos, uma laranja mais uma laranja dá duas laranjas, ou seja, x2 mais x2 dá 2x2. Beleza? Então, D, esse 2 vai para o lado de lá como raiz quadrada. Olha, meus queridos, não se esqueçam, né? Como o x é tamanho de um lado, é um cateto, né? Na verdade, os catetos do triângulo, x é um número positivo. Então, o que eu posso fazer? Como aqui tem x2, eu posso cortar o 2 do x com o da raiz e jogar um x para fora da raiz. Então, isso aqui está resolvido. Vai dar um x fora da raiz. O 2 não tem como cortar nada, então ele fica dentro da raiz. Ou seja, a diagonal de um quadrado sempre é o lado do quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 2. A diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado multiplicado pela raiz de 2. Beleza? Então vamos continuar aqui e fazer uns exemplos, né? Para que a gente possa ficar feliz e bonito na fita. Beleza? Então vamos lá. Calcule o valor indicado pela incógnita em cada um dos quadrados a seguir. Então, isso aqui é um quadrado, aqui é 90. Esse é um triângulo retângulo. Primeiro, vamos aplicar Pitágoras. Né? Do jeito assim que a gente costuma fazer. Ó. Y ao quadrado
Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 64 mais 64. Y ao quadrado é igual a 128. Y vai ser raiz quadrada de 128. Mas detalhe, meus queridos, 128 é o dobro de 64. 2 de 64 dá 128. Logo, raiz quadrada de 64 é 8 e o 2 fica dentro da raiz. Logo, o y é igual a 8 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Não foi dada a unidade de medida, né? Mas enfim, meus queridos, usando Pitágoras. Mas e se eu voltar lá no Teorema de Pitágoras, que me permitiu concluir o seguinte, olha, a diagonal é o lado raiz de 2. Então, na verdade, olha que bacana, olha como que eu ganho tempo se eu sei dessa relação, ó. A diagonal é y. A medida da diagonal é só pegar o lado aqui do quadrado, que é 8, multiplicar pela raiz quadrada de 2, eu já chego na resposta, unidade de comprimento, colocar o C de unidade de comprimento. Pronto. Poderia ter feito só isso aqui, ganhado tempo. Confere ou não? Beleza? Vamos continuar mais um pouquinho. Né? De pouquinho em pouquinho nós vamos encher o papo de conhecimento, hein? Olha, meus queridos, mais um quadrado. Quero calcular a diagonal. Vamos usar Pitágoras. Y ao quadrado é igual esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente sabe como isso aqui está multiplicando e está tudo elevado a 2, eu posso fazer 3 elevado a 2 dá 9. Raiz de 2 elevado a 2, só lembrando, raiz de 2 elevado a 2, passa o facão aqui na raiz com 2, sobra 2, né? Então vai ficar 9 vezes 2 mais 9 vezes 2 também aqui. Então y ao quadrado é igual a 18 mais 18, certo? Y ao quadrado é igual a 36, então o y é raiz quadrada de 36, que vai dar quanto? 6 unidades de comprimento, porque não tem unidade de medida, ok, gente? Ô Márcio, eu sou obrigado? Ah, tudo bem, não, porque não tem unidade, né? Mas a gente tem essas frescuragens na matemática, né? Então vamos lá. Agora vamos pensar aqui, olha, essas coisas da matemática bonita. E se eu já uso a relação que a diagonal, no caso y, é o lado vezes raiz de 2 para ganhar tempo. Olha como que eu resolvo mais rápido. O lado é 3 raiz de 2. É o lado, que é isso aqui, vezes raiz quadrada de 2. Rapaz, o y vai ser 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Y é igual a 3 vezes 2, y é igual a 6. Cheguei na mesma resposta. Certo, meus queridos? O C. Beleza? Tranquiles. Olha, então até a próxima. Daqui a pouco eu volto com o Teorema de Pitágoras no triângulo equilátero para calcular a altura. Grande abraço. E não se esqueça, dá uma moral aí no canal do professor, hein? Dá uma moral aí. Siga nós aí, dá um joinha e grande abraço.